Bom dia, eu queria agradecer a presença de todos no congresso e o interesse em assistir a essa apresentação. Gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Dosimetristas e a Tomaso Saúde pelo convite para apresentar um pouco do nosso trabalho com respeito a aplicações do Phantom Steve na garantia da qualidade em radioterapia. Meus conflitos de interesse, e eu gostaria de agradecer ao físico Anselmo Mancini, meu colega de trabalho, por ter me cedido alguns materiais que estou usando nessa apresentação. Vamos começar com algumas definições. Primeiro, o que são materiais equivalentes a tecidos? Esses são definidos como materiais cuja absorção e o espalhamento de radiação se assemelham muito ao de um material biológico. Na verdade, se assemelham o melhor possível a um músculo, por exemplo, ou um osso, ou alguma gordura, dentro de limites aceitáveis, conhecidos, e para uma faixa de energia bem especificada. Okay? Para um material equivalente a tecido ser viável para uso em radioterapia, de acordo com o ICRU 44, o coeficiente de atenuação linear e o poder de frenagem, ou stopping power, deve estar dentro de mais ou menos 1% de diferença em relação ao tecido de referência que ele vai ser usado para simular. Além disso, a densidade física em gramas por centímetro cúbico desse material substituto, normalmente ela precisa ser ajustada para se aproximar do tecido de referência. O desenvolvimento desses materiais, normalmente eles partem de um material base, um polímero, uma resina, uma solução líquida, e são acrescentados alguns aditivos com maior número atômico, como microesferas, macromoléculas, para, por exemplo, aumentar a seção de choque de interação fotoelétrica. Ou ainda a inclusão de algumas bolhas para reduzir a densidade. Nós damos o nome de Phantom quando nós juntamos uma quantidade significativa de material equivalente a tecido e utilizamos para simular interações com radiação. Então, os Phantoms eles podem ser homogêneos, como as placas de água sólida, que são muito comuns em radioterapia, para controle de qualidade de MRT ou dosimetria, e tem também os Phantoms antropomórficos, como aqui abaixo a gente pode ver uma família de Phantoms da Sears, que tem uma riqueza em detalhes anatômicos muito grande. O objetivo desses Phantoms é realmente simular o corpo humano em aspectos como forma, tamanho, a posição dos órgãos, posição de cada unidade de massa dentro do corpo. E produzindo imagens que são muito semelhantes a imagens médicas de corpos reais. O desenvolvimento de Phantoms é um tema crescente em literatura. Se a gente pesquisar no PubMed pelo termo Anthropomorphic Phantom, a gente nota um número de publicações muito crescente nas últimas décadas. E se a gente casar a palavra radioterapia, principalmente, a gente consegue ver aqui que realmente tem muita pesquisa sendo feita nessa área. De fato, o uso rotineiro de Phantoms especializados com funções específicas é certamente uma tendência na nossa área. Hoje a gente tem exemplos de Phantoms que simulam movimentos respiratórios, Phantoms que são desenvolvidos especificamente para esses novos equipamentos de radioterapia guiada por ressonância magnética, Phantoms específicos para prótons e até para radioterapia adaptativa. O STEVE, que é o acrônimo para Stereotactic End-to-End Verification, é um Phantom desenvolvido especificamente para aplicações em radiocirurgia e radioterapia estereotáxica em crânio. Ele tem uma anatomia 3D antropomórfica, tem diversos materiais equivalentes a tecidos, com um coeficiente de atenuação linear menor que 1% em relação a tecidos moles e ossos, por uma faixa bem ampla de energias, de 50 keV a 15 MeV. Dentre as principais aplicações do STEVE estão os testes end-to-end, para radiocirurgia com e sem frame, incluindo o processo de fusão de imagens, testes de métodos de GRT, ele serve para praticamente todos os métodos de GRT, como Cone Beam, imagens planares, a radioterapia guiada por superfícies, ECTRAC, etc. Ele é muito interessante para a realização de testes de Winston Lutz avançados e também
pode ser utilizado para dosimetria paciente específico, com câmara de ionização, filme e outros detectores. Para vocês terem uma noção da evolução nos Phantoms, aqui está lado a lado o nosso Phantom original, simulador de crânio, que a gente sempre utilizou aqui no Sírio, em validações de tecnologias e tratamentos, e o Steve. Fica óbvia, né, a evolução da qualidade e do poder de simulação, né, do Phantom. Aqui a gente tinha um Phantom homogêneo, cilíndrico, isotrópico, com quase nenhuma variação de contraste. Então, assim, se tornava muito difícil testar técnicas de GRT com esse Phantom, porque não tinha muito contraste realmente, as fusões se perdiam na hora de tentar fazer o match desse Phantom, mas ele se prestava para dosimetria com câmera de ionização, com filmes, e a gente conseguiu ter resultados muito, muito importantes com esse Phantom. Mas é claro que, é lógico que o Steve tem muitas vantagens, como eu vou mostrar para vocês. Esse é o kit que a gente tem à disposição aqui no Sírio Libanês. Aqui está, então, o Steve. E vocês podem ver que a parte superior, o topo da cabeça dele é removível, e nessa cavidade são inseridas os diferentes inserts que a gente dispõe. E esses são os principais inserts que a gente tem aqui no Sírio. Aqui é o insert de Winston Lutz, que tem duas esferas metálicas escondidas dentro dele. A gente criou aqui uns inserts customizados, aqui no Sírio mesmo, em acrílico. Esse aqui contém mais duas esferas, e essa vareta uma quinta esfera, então a gente consegue fazer um teste com 5 alvos escondidos, que é particularmente importante para a gente testar o VMAT em múltiplas metástases. Aqui um insert para dosimetria com filmes. A gente coloca um filme no meio das duas metades da lesão, insert para dosimetrias com câmara de ionização, um conjunto de varetas e tubos que vão entrar nos canais para inserção de dosimetria, de câmara de ionização no Steve, que vou mostrar a seguir, e também alguns espaçadores para nos ajudar a variar a posição da câmara de ionização com precisão. E aqui são os inserts sólidos de água sólida. E a gente tem também dois inserts que servem para ressonância magnética e PET, um para distorção e o outro para teste de Winston Lutz também, que pode ser preenchidos com diferentes líquidos, que vão gerar contraste em PET, ressonância e tomografia. A CIR disponibiliza uma variedade muito grande de inserts que podem ser utilizados dentro do Steve. Então a gente tem esses dois aqui que eles servem para ressonância, PET e tomografia, eles são preenchíveis com diferentes líquidos para gerar contraste. Esse é um alvo esférico, esse aqui é um formato mais orgânico, mais irregular, em 2 volumes, que serve para testar algoritmos de deformação de imagem. Esse aqui é bem interessante, que possibilita colocar diversas películas de filme e fazer dosimetria em múltiplos planos ao mesmo tempo. Um potinho para fazer dosimetria com gel 3D, TLDs, OSLs e assim por diante. Então vamos mostrar um pouquinho em detalhe algumas imagens do Steve, né? Essas aqui são tomografias que a gente fez aqui no nosso departamento, onde a gente consegue mostrar para vocês a riqueza em detalhes anatômicos desse Phantom, né? No plano axial, no plano sagital, no plano coronal e o aspecto em 3D aqui da reconstrução 3D, né? E vocês podem ver, ele tem todas as estruturas, ossos com componentes trabecular e cortical, dentes com dentina, esmalte, canal, todas as vértebras com discos, os seios nasais, cavidades nasal e oral. Ele realmente tem uma anatomia muito próxima da real. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de configuração de uso que a gente faz aqui no Sírio, algumas tomografias que a gente gerou do Steve, tá? Então essa primeira geometria, ela é com os inserts homogêneos, ou seja, com os inserts de cérebro mesmo, onde a gente consegue ver os 2 canais para inserção de câmara de ionização, o mais anterior e o mais posterior, e aqui um bastão com uma vareta com uma bíblia na ponta, tá? O segundo exemplo é a configuração para dosimetria com a câmara de ionização na posição anterior.
esse é o insert, tá? Eles disponibilizam inserts para todas as câmeras de ionização disponíveis no mercado, e no nosso exemplo aqui é da Pinpoint 3D da PTW. E aqui vocês podem notar, eles também disponibilizam umas varetas que têm o formato exato da câmera de ionização, e uma delas tem uma bib na posição do volume sensível, que ajuda na localização da câmera de ionização. E aqui a gente tem também uma lesão com uma densidade um pouquinho maior do que a do parênquima cerebral. Tá? Aqui uma segunda vareta maciça de água sólida, tá? Que não tem o artefato da bib, por exemplo. E aqui já uma tomografia com a câmera de ionização propriamente dita, onde a gente vê o volume sensível, o cabo, a haste metálica e o cabo. Tá? Aqui a câmera de ionização posicionada no orifício posterior, no canal posterior, tá? É a segunda opção para dosimetria no cérebro. Aqui um exemplo, usando os espaçadores e posicionando a câmera de ionização para dosimetria no que seria a coluna C3. Então ele serve para fazer algumas simulações de SBRT em vértebra, por exemplo. Aqui um outro exemplo da câmera de ionização na coluna C5. Aqui já é o insert para dosimetria com filmes, no plano axial, no plano coronal, e também dá para posicionar no plano sagital. Aqui já seria o insert com alvos escondidos, que tem uma bib central e uma bib deslocada. Ela tem diâmetro de 5 milímetros, é feita de tungstênio. Esse é um fantoma para ressonância PET tomografia, que é preenchível com diferentes líquidos. Ele tem uma bib de cerâmica, compatível com ressonância. E esse é o Phantom para avaliação de distorção 3D multimodalidade. Ressonância, PET e tomografia, também ele comporta diferentes líquidos. Para a gente entender um pouquinho melhor como a gente usa o Steve, a gente tem que entender qual é o processo para a gente chegar no cálculo clínico. Então, toda vez que a gente instala um acelerador, a gente tem a etapa do comissionamento, que consiste em adquirir os perfis, PDPs, para diferentes tamanhos de campo, diferentes energias, e caracterizar os feixes da máquina de tratamento. Essas informações são introduzidas no algoritmo de cálculo de dose, no processo que a gente chama de modelagem. E isso é ajustado o melhor possível para que o algoritmo passe a reproduzir em meios homogêneos o comportamento dos feixes medidos no comissionamento. Então, nessa etapa, a gente avalia, por exemplo, comparações de perfis medidos com calculados. E aqui a gente consegue, dependendo de como é feita a modelagem, a gente pode ter alguma diferença logo de início. Uma vez que terminada a modelagem e a gente tem uma concordância aceitável, a gente passa para uma terceira etapa que a gente chama de validação, que consiste em tratar simuladores de pacientes, como o nosso exemplo, o nosso Phantom antigo, cilíndrico, com detectores dentro dele, e que nos permitem fazer uma comparação entre o cálculo da distribuição de dose e a medida. Uma vez que a gente estabelece uma concordância razoável para Phantoms, a gente pode seguir com o tratamento de casos clínicos. E é na etapa de validação que o Steve tem um papel extremamente importante, porque ele vai permitir a gente realmente simular tratamentos de uma maneira muito próxima com o que acontece no paciente. Por meio de um processo que a gente chama de teste end-to-end, ou de ponta a ponta. O que é o teste de ponta a ponta? Se a gente considerar, por exemplo, um processo de radiocirurgia frameless com exec track, onde o processo começa com a aquisição de ressonância magnética, confecção da máscara no paciente, aquisição da tomografia, localização, registro entre tomografia e ressonância, o planejamento, exporta para o sistema de Record Verify, controle de qualidade, GRT, Winston Lutz, teste pré-tratamento de Winston Lutz e do sistema de GRT. O paciente é imobilizado na máquina de tratamento, é feito o GRT, ele é posicionado e assim começa o tratamento. A ideia do teste end-to-end é passar por todo o processo com um simulador de paciente e avaliar o resultado final. Tentar encontrar realmente o resultado global de um processo de tratamento. Os testes end-to-end podem ser divididos em dois tipos, ou dois aspectos. O primeiro deles é o teste end-to-end geométrico, que também é chamado de teste com alvos escondidos.
essa etapa ou parte do teste, ela se dedica a responder à pergunta: eu estou acertando no local certo? E a segunda parte, que a gente chama de teste end-to-end dosimétrico, responde à pergunta: eu estou entregando a dose correta? Obviamente que quando a gente faz uma medida com o detetor, o valor da dose depende se eu estou acertando o detetor corretamente, certo? Então, é importante sempre iniciar um processo de validação com testes geométricos. Uma vez que você determinou que você está conseguindo entregar a dose no local correto, aí sim você pode avaliar se a dose calculada está correta. Tá? Esse é o método ideal. Existem alguns casos que a gente consegue desenvolver testes onde os âmbitos geométricos e dosimétricos são testados ao mesmo tempo, mas esses são um pouco mais difíceis. Normalmente a gente divide em duas etapas. Quanto à aplicabilidade, os testes end-to-end podem ser usados como uma estratégia de validação, como já foi mencionado, na etapa de design e teste inicial do processo, e uma vez estabelecido a performance, o nível de performance do processo de tratamento, ele pode ser usado como uma ferramenta de avaliação periódica ou uma ferramenta de controle de processo, para garantir que ao longo do tempo a performance seja reproduzida. Alguns exemplos bem rápidos de como a gente fez testes end-to-end no Círio ao longo dos anos, antes de ter o Steve. Então, o primeiro exemplo, radiocirurgia frameless na lesão única, um teste end-to-end geométrico, onde a gente escondeu esses dois objetos radiopacos dentro daquele Phantom, fez uma tomografia com o sistema de localização estereotáxica externa, delineamento e planejamento com 13 campos estáticos. Antes de tratar, a gente fez o controle de qualidade diário da máquina, depois posicionou no Phantom usando Exact Track, posicionou de maneira 6D, da mesma maneira como que a gente faz com os pacientes. A gente sempre fez uma verificação da posição do Exact Track com o Cone Beam, e a gente procedeu da mesma maneira com o Phantom. Realizou o disparo desses 13 campos e analisou o deslocamento dos alvos radiopacos dentro de cada um desses campos. E a gente obteve um desvio da ordem de 0,5, meio milímetro, mais ou menos 0,26, ou seja, uma precisão muito boa. A segunda parte, então, uma estabelecida que o geométrico estava ok, a gente partiu para um teste dosimétrico. A gente passou pelo mesmo fluxo, agora com uma câmara de inalação inserida e mediu a dose depois do tratamento e obteve 5% de variabilidade num campo extremamente pequeno. Uma segunda parte do teste dosimétrico, agora medindo a distribuição de dose num plano com filme radiocrômico. A gente radiou o filme, conseguiu comparar o filme com cálculo com uma concordância muito boa. Um segundo exemplo, agora uma situação de radiocirurgia em múltiplas metástases com VMAT, o teste geométrico. Agora, ao invés de um ou dois alvos que a gente tentou acertar individualmente, a gente escondeu 5 esferas e tentou acertar as 5 ao mesmo tempo com diferentes campos de Winston Lutz no mesmo isocentro. Esse era o planejado e esse aqui é o obtido com o portal. E comparando a posição das esferas, a gente conseguiu determinar que a nossa precisão era da ordem de 0,88 milímetros, mais ou menos 0,34, ou seja, abaixo de 1 milímetro, com desvio máximo de 1,6. Aqui, a qualidade do Phantom faz diferença. O Exact Track e o próprio Cone Beam, naquele Phantom cilíndrico, eles tinham dificuldade em fazer uma fusão correta com a tomografia de planejamento. Uma segunda parte do VMAT em múltiplas metástases, agora dosimétrico, a gente colocou 3 filmes e irradiou uma distribuição de dose de várias metástases e obteve também uma concordância muito boa, gama 3%, 1 milímetro, 99% physics. Então agora alguns exemplos específicos com o Steve. Então, basicamente eu vou passar pela etapa de mobilização, imagens, delineamento, planejamento, posicionamento com GRT e tratamento, e por fim a avaliação de resultados. Então aqui, alguns aspectos importantes quando desenvolver um teste end-to-end. Na imobilização em imagem, usar a mesma metodologia de alinhamento de pacientes na tomografia, usar no Phantom. O mesmo protocolo de aquisição de imagens. E pode ser necessário adquirir imagens com diferentes inserts para os testes dosimétricos e geométricos. Por exemplo, se está simulando radiocirurgia, o padrão pode ser um corte de 1 milímetro, um FOV de 36 centímetros e, eventualmente, dependendo do sistema, a caixa com
com marcadores fiduciais estereotáxicos. A próxima etapa seria o delineamento e o planejamento. E aqui, para exemplificar o design de um teste geométrico em alvo único, com campinhos quadrados do tipo Winston-Lutz, que eu vou explicar logo o que é, diferentes incidências, e aqui o teste com 5 alvos escondidos e campos acertando, no mesmo isocentro, acertando as 5 bolinhas ao mesmo tempo. Então, é muito importante delinear os alvos com cuidado, usar campos quadrados delimitados pelo colimador principal que vai ser usado no tratamento, seja multilift ou cone, e sempre usar a maior faixa de combinação de ângulos de colimador, entre mesa, de acordo com o que pode ser usado clinicamente. Aqui, uma outra parte, que é a parte dosimétrica, com alvo único. Só exemplificando, a gente fez para alvos de diferentes diâmetros. Aqui está um alvo de 10 milímetros, um alvo de 30 milímetros, dosimetria com filme desses 2 alvos, dosimetria com câmara de ionização. O objetivo aqui é sempre fazer pelo menos uma medida absoluta num ponto com câmara de ionização e também distribuição de dose em planos e geometrias diversas, cobrindo também o range de casos clínicos possíveis. Aqui, o teste dosimétrico que a gente fez com o Steve para VMAT múltiplos alvos em isocentro único. Aqui, a gente inventou essa geometria com 5 lesões, que foram estrategicamente posicionadas para viabilizar medidas com filme em alguns planos, diferentes tamanhos para avaliar qual seria o desvio em função do tamanho da lesão. E a gente, aqui está a distribuição de dose, e a gente conseguiu inserir filmes nesse plano e nesse plano, que estão aqui já no Steve as películas de filme. Terminado o planejamento, seguimos na nossa cadeia de processo de tratamento de radiocirurgia, que seria o posicionamento do paciente baseado em GRT. E o nosso primeiro exemplo aqui, para demonstrar como o Steve é compatível com diferentes sistemas de GRT, a gente tem o ExactTrack. Aqui a gente consegue ver o DRR do Steve, e aqui já é a imagem adquirida com o ExactTrack. Notem que a gente consegue ver a tábua óssea, a órbita, a arcada superior, a arcada inferior. É uma imagem muito parecida com o que a gente obtém clinicamente com pacientes. Aqui já seria a sobreposição do raio-x com o DRR. Nessa sobreposição é meio difícil a gente ver que tem uma diferença de fato, mas quando a gente aplica a fusão, notem uma pequena variação na imagem, da ordem de 2 milímetros e 0,3 graus nesse exemplo. Tá? E aqui as imagens já pareadas. O próximo exemplo é o uso do Steve com o sistema de monitoramento óptico por superfície. E ele funciona muito bem, porque ele tem uma anatomia muito parecida com a do rosto. E a gente consegue criar uma ROI muito semelhante, uma ROI, região de interesse, que vai ser monitorada por esse sistema, que condiz com essa parte aberta da máscara. Tá? A gente faz o mesmo procedimento com o Steve, apesar de ele não estar com máscara aqui nesse exemplo, a gente monitora exatamente essa mesma região e ele funciona muito bem para avaliação de sistemas de monitoramento óptico por superfície. Aqui são exemplos de imagens planares de GRT, tipo KV, quilovoltagem, adquiridas com Trubin, e a de megavoltagem, com feixe especial para imagens de 2.5 MV, e aqui é uma comparação coronal de uma imagem de 6 MV com 2,5 MV. Notem que, mesmo com imagens de portal, a gente tem um resultado muito semelhante no paciente. E aqui, obviamente, um cone beam, né? A gente consegue ver, notem o cone beam, tomografia, cone beam, que a gente tem uma diferençazinha no alvo, no plano axial. Notem que tem uma rotação aqui no plano axial. E também no plano coronal. E fazendo a fusão entre as imagens, notem que agora a gente consegue ver uma concordância muito mais adequada da tábua óssea e das lesões. Esse aqui é a geometria para teste com 5 alvos escondidos. Tá? Então, 1,3 graus no roll, 1,2 na rotação e dentro de 1 milímetro aqui. Só para dar um exemplo do resultado desses testes que a gente obteve, a gente conseguiu determinar, por exemplo, eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas para isocentros únicos, a nossa precisão, alvos únicos, desculpa,
de 0,35 com mais ou menos 2 milímetros, com um desvio máximo de 0,7, ou seja, em uma média abaixo de meio milímetro e um desvio da ordem de 0,7 milímetros. Quando a gente passa a fazer remate em múltiplos alvos, o resultado é levemente inferior, mas ainda assim da ordem de meio milímetro e com desvio máximo menor que 1 milímetro, de 0,9, ou seja, é uma segurança muito grande. E aqui está o resultado do teste dosimétrico para o VMAT em múltiplas metástases, dosimetria em 3 planos, uma concordância muito grande entre o cálculo e a medida com filme. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso do Steve para o teste de Winston-Lutz. Mas antes, eu acho importante descrever o que é o teste de Winston-Lutz para quem nunca viu. Esse é um teste fundamental para a radiocirurgia, onde uma esfera metálica que simularia o que seria o alvo da radiocirurgia, ela é posicionada o mais precisamente possível no isocentro do acelerador linear, utilizando os lasers tradicionalmente, tá? E aí essa esfera ela é atingida por um conjunto de campos de radiocirurgia, que são campos circulares, no caso de cone, ou campos quadrados, no caso do tratamento com multilife, com diferentes combinações de Gantry e mesa, e é feita uma imagem, como por exemplo aqui com filme, ou usando o próprio painel do acelerador linear, para capturar como que está o alinhamento entre o alvo e o campo de tratamento. Esse é um exemplo de um resultado que a gente obteve em 2009, quando a gente fazia radiocirurgia com um acelerador bem antigo. Notem aqui que nem sempre a esferinha aparece exatamente no centro do campinho quadrado, ok? Porque a máquina tem uma certa imprecisão, e é isso que a gente tem que avaliar com o teste de Winston-Lutz, se essa precisão está dentro da especificação ou não, tá? Esse é o teste de Winston-Lutz. Vale ressaltar que, tradicionalmente, a gente usava o laser para posicionar pacientes de radiocirurgia, logo o teste de Winston-Lutz ele era totalmente baseado em laser. Hoje, a gente não usa mais laser para posicionar pacientes, a gente usa o IGRT. Portanto, é fundamental que o teste de Winston-Lutz passe a ser feito guiado por imagens, e não mais dependendo do laser, tá? Então, como a gente faz isso com o Steve? Começa então colocando aquele insert de Winston-Lutz que eu já falei para vocês, e a gente faz um pré-posicionamento, só um pré-posicionamento baseado em laser, o melhor possível aqui, o alinhamento do Steve com os lasers. No nosso caso, no Trubin, a gente simula exatamente o processo que a gente faz para tratar o paciente. Então a gente faz o posicionamento guiado por superfície. Feito isso, a gente adquire um cone beam, e faz uma correção 6D da posição do paciente, no caso Steve. Notem aqui o alinhamento sendo feito, baseado na tábua óssea. Depois a gente faz o disparo dos campinhos de Winston-Lutz, como eu descrevi para vocês. Diferentes incidências, o quadrado, que é o campo, a bolinha. Notem que nem sempre ele fica exatamente no centro, ele tem uma determinada variação. E no final é feita uma análise desse resultado com o software que a gente desenvolveu aqui no departamento mesmo. E notem só a precisão que a gente tem. Menor que 0,1 milímetros. Para finalizar, então, eu gostaria de mencionar algumas outras aplicações que a gente faz ou pode fazer com o Steve. Faz parte da nossa rotina fazer o controle de qualidade de paciente específico de casos de radiocirurgia usando o Steve. Quando a gente trata com arcos dinâmicos, aqui no Círio a gente faz dosimetria com câmara de ionização, nesses casos, tá? Caso de radiocirurgia funcional, onde a gente usa o cone de 4 milímetros, como a gente considera que estamos numa fase ainda de validação inicial, a gente continua fazendo, além da dosimetria com câmara de ionização, uma dosimetria com filme absoluta. Então aqui está o setup com cone, a câmara de ionização, e o resultado de dosimetria com filme gama 3% meio milímetro para o cone de 4 milímetros. Uma outra aplicação importante do Steve é para ser usado para o treinamento de recursos humanos em procedimentos de tratamento guiados por imagens. Então a gente treina técnico, treina radioterapeuta, treina físico, posicionando o Steve
fazendo diferentes protocolos de imagem, treinando como faz IGRT. Ele é um simulador ideal para fins didáticos, pedagógicos também, tá? E ele também pode ser usado para auditorias tanto interna quanto externa. Como conclusão, eu queria deixar as seguintes mensagens. Praticar o estado da arte da radioterapia requer uma validação detalhada dos processos de tratamento. Os fantomas especializados se tornaram uma ferramenta padrão para validação e controle de qualidade de tecnologias modernas que envolvem o uso de GRT e técnicas dinâmicas. Os testes end-to-end conseguem diagnosticar a precisão global de um processo de tratamento e são fundamentais para termos confiança de que estamos fazendo um bom trabalho, entregando a dose correta no local correto. Eu agradeço mais uma vez a atenção e tenham um bom dia.